vocês? Vim aqui hoje falar sobre o GP da Arábia Saudita, o GP de Jeddah, que aconteceu esse final de semana com 3 treinos, classificação e corrida. Então vamos embora pro vídeo, que não tem tempo a perder, que eu tenho que fazer o resumão desse final de semana inteiro para você ficar por dentro de tudo. Vamos lá! Algumas curiosidades sobre o GP de Jeddah. Ele é o segundo circuito mais rápido de toda a temporada, perdendo só para Monza. Ele que tem 6,174 km de circuito e tem curvas muito boas, 3 pontos para DRS, muitas ultrapassagens possíveis, realmente um circuito muito rápido, o que causou aí alguns comentários nessa semana, principalmente quanto ao carro do Bortoleto, que estava tendo alguns problemas quanto à aerodinâmica, a questão do vento sujo que passa e prejudica ele no vácuo. Quando ele se aproxima de outros carros, ele acaba ficando um pouco mais lento e ele realmente não consegue ir adiante. Então, durante toda essa semana, a gente recebeu algumas informações sobre isso e foi confirmado, então, um novo chassi para o carro do Bortoleto e, além disso, novos motores para os dois carros da Ferrari. E após os treinos de Jeddah, eles teriam testado esses novos motores, então fariam as estratégias para a Ferrari no final de semana. Essa também se trata de uma corrida noturna, assim como o GP de Bahrein, que aconteceu na semana passada. Traz aí todo um charme, mas a verdade é que durante o dia seria impossível correr ali, por causa das grandes temperaturas e da umidade. Então é um calor realmente extremo durante o dia, que não diminui tanto assim à noite, mas permite então que eles façam uma boa corrida sem perder tanta hidratação, né? Sem os pilotos passarem mal ou algo do gênero. E todo esse calor então trouxe algumas informações para os treinos, classificação e corrida. A Pirelli disponibilizou os 3 pneus mais macios para essa corrida e durante a classificação, por exemplo, o Bortoleto fez uma volta simulando corrida com pneus macios e o pneu macio dele durou exato uma volta. Então estava tão quente que o pneu já estava impraticável depois de uma única volta. A estratégia então de pneus foi um pouco diferente para esse final de semana, pelas temperaturas estarem maiores até do que o GP de Bahrein. Nos treinos livres, eu vou deixar passando aqui para vocês, a McLaren estava demonstrando que ia ser realmente soberana. No treino 1 teve um nome aí surpresa, né? Gasly como o melhor tempo, mas era somente o treino 1, nada novo sobre o sol, só treinos, algumas equipes escondendo aí o jogo. Já no segundo treino, no terceiro treino, Norris e Oscar Piastri já aparecendo e revezando ali com o Verstappen e o Russell. Então tudo estava indicando que nessa classificação realmente daria dobradinha, McLaren de novo, McLaren com o melhor carro na pista, mas não foi nada isso que aconteceu. O mágico Max Verstappen chegou na pole position e aí você me pergunta, Jéssica, o que aconteceu? Algumas coisas aconteceram. Vamos começar do princípio. Nosso menino Bortoleto, que na classificação realmente não conseguiu ir muito adiante, ficou em último, largaria em 20º e o seu companheiro de equipe em 18º. Realmente os carros da Sauber hoje eu poderia dizer que são os piores do grid e eles ficam ali lutando mais pelas posições atrás no grid. Falando da parte na frente das equipes favoritas, tivemos uma infelicidade com o Lando Norris, que estava indo muito bem, num ritmo muito bom, numa volta muito boa, mas acabou batendo na parede. O GP de Jeddah, ele é todo envolto em paredes, então os carros tiram ali 3 a 5 centímetros de distância da parede. É realmente uma pista muito precisa. E isso foi um divisor de águas nesse final de semana na corrida. Para vocês que acompanharam, puderam ver que todos os rookies, todos os iniciantes não foram tão bem quanto estavam indo anteriormente nos GPs. A maioria deles perdeu para o seu companheiro de equipe veterano, porque o GP de Jeddah, ele precisa que você tenha experiências nele, porque ele é muito preciso mesmo, e o Lando Norris infelizmente na classificação bateu, então ele acabou ficando em 10º, largando em 10ª posição. E Piastri foi bem, mas perdeu por 0,01 pro Max Verstappen. Max Verstappen que conquistou a sua pole position com a ajuda intencional ou não do Tsunoda, então ele usou o vácuo para já na primeira curva ir mais rápido, ganhar ali alguns centésimos do que o Piastri faria, e ele foi ganhando um pouquinho de tempo e perdendo em outras, mas no final das contas o Max Verstappen mostrou que apesar de não ter o carro melhor do grid, porque o carro da Red Bull realmente perde pro da McLaren esse ano tranquilamente, mas ele, como eu sempre
sempre digo para vocês, talvez um dos melhores, se não o melhor piloto hoje em atividade. Mostrou que não depende só do carro, depende do piloto e conseguiu a pole position. Mas Oscar Piastri estava ali bem coladinho, nosso homem super frio, né, que é uma pessoa muito expressiva, né, Oscar Piastri. E o Russell também, que vem conseguindo sempre estar ali muito próximo do pódio, ou conseguindo então essa largada bem posicionada. Vou deixar a imagem do grid aqui para você que tem curiosidade em saber de qual posição largaram. Se você é fã de algum dos pilotos que eu não tenho comentado muito por aqui, comenta aqui embaixo para eu trazer alguma curiosidade talvez sobre ele. Mas infelizmente, né, como sempre acontece nas corridas, existem os protagonistas e eu acabo trazendo mais sobre eles. Mas não desanime, se você é muito fã de alguém que eu não tenho comentado, deixa aqui embaixo para eu saber. Indo direto para a corrida, agora que já pegamos esse resumão aqui de treinos e classificação, a corrida começou já na primeira volta com tudo. Já na largada, Max Verstappen e Oscar Piastri tiveram um tempo de reação praticamente idêntico e eles tiveram um arranca já na primeira curva. Max Verstappen acusa Oscar Piastri de jogar ele para fora. Oscar Piastri diz que ele estava mais rápido e o Max Verstappen devia ceder e ficar em segunda posição. Ficou ali naquela, o Max Verstappen acabou cortando o caminho, continuou em primeira posição, mas não cedeu para o Oscar Piastri passar. Então isso foi para análise da FIA e ele acabou levando uma punição de 5 segundos. Se ele tivesse cedido a posição dele para o Oscar Piastri, ele não teria recebido essa punição a princípio, mas ele também poderia ter recebido uma punição maior de até 10 segundos se eles não analisassem que realmente o Oscar Piastri teve ali uma pontinha de jogar para fora nessa curva 1. E isso tá causando muita polêmica na internet e eu quero saber de você se você concorda que o Verstappen deveria ter levado esses 5 segundos de punição ou se não deveria levar. Continuando a corrida, ainda na largada, Gasly da Alpine tocou na roda do Tsunoda e os dois foram para a parede. A princípio, o carro do Tsunoda parecia estar ok, somente o Gasly então foi retirado já na primeira volta, bandeira amarela, que se tornou bandeira vermelha até que se fosse retirado o carro do Gasly. Alguns pilotos então, como o Bortoleto, por exemplo, o Tsunoda e alguns outros aproveitaram para ir para o pit stop obrigatório. E no pit stop, então, a equipe da Red Bull decidiu retirar o Tsunoda da corrida. Talvez ali viram que realmente algo muito importante estava quebrado no carro e não seria seguro para ele continuar. Então, 2 pilotos fora dessa corrida, Gasly em 20º e Tsunoda em 19º, o que não foi muito bom para ele, ainda tentando se provar como piloto número 2 da Red Bull. Lembrando que na classificação ele ficou 0,9 segundos atrás do Max Verstappen e os jornalistas já começam a falar sobre a pressão de ser o piloto 2, sempre atrás do Max Verstappen. E quando se fala na pontuação por equipes no campeonato, se fala, por exemplo, da soma de pontos da McLaren, da Ferrari e do Max Verstappen, não da Red Bull, porque mais ninguém pontua a não ser o Max Verstappen. It is what it is. Algo polêmico sobre essa questão, essa punição do Max Verstappen, foi que o Lawson realizou a mesma manobra para cima do Dohan, mas no caso dele, eles perceberam que ele não estava sendo jogado para fora e ele levou 10 segundos de punição. E o Kimi Antonelli também realizou essa manobra, mas não levou punição. E aí, né, gente, polêmicas. Alguns destaques, então, da corrida foi, obviamente, Lando Norris, que largou em 10º. E já na 7ª volta estava caçando o Hamilton, ultrapassou o Hamilton por 3 vezes. O Hamilton conseguiu defender nas 2 primeiras vezes, mas na 3ª vez ele não defendeu. O Lando Norris passou e foi direto para o próximo carro para ultrapassar, para tentar chegar no pódio. Ele que estava num ritmo muito bom. Ele fez muitas vezes a melhor volta da corrida. Passou o Kimi Antonelli, passou o Russell e chegou em quarto. Bateu na trave o nosso Lando Norris, mas realmente o ritmo muito forte na corrida. O carro dele tá excelente, ele estava decidido, mas infelizmente ele não conseguiu superar o Leclerc. Lembrando de polêmica da semana passada que eu comentei nesse vídeo aqui do GP do Bahrein, será que Piastri é o novo piloto favorito da McLaren ou o Lando Norris continua sendo o piloto número 1 da McLaren? Aqui eu vou deixar a lista para vocês de como tá a pontuação no campeonato. Essa pontuação ela é a soma de todas as pontuações que foram adquiridas nos últimos GPs, desde o GP da Austrália, Japão, GP da China, Bahrein e agora no GP da Arábia Saudita. Então, Piastri é o primeiro colocado, em segundo, Lando Norris e em terceiro, Max Verstappen, apenas 2 pontos atrás. 10 pontos separam
Lando Norris de Oscar Piastri. Quem é o novo favorito da McLaren? Será que temos? Será que não temos? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, porque essa dupla realmente promete muita pole position e muito pódio nesse ano, com certeza, porque nas 5 primeiras a gente já viu praticamente uma unanimidade da McLaren nos pódios. E aí eu te pergunto, vamos fazer um retrocesso, me ajuda a lembrar aqui. Houve algum pódio que não houve alguém, seja Oscar Piastri ou Lando Norris, no pódio desde que começamos essa temporada? Profecias do início, lá no GP da Austrália, no meu vídeo do GP da Austrália, já estava escrito que esse seria o melhor carro da temporada e talvez a equipe campeã de engenheiros desse ano. Um pouquinho sobre as estratégias de pit stop que foram um diferencial nessa corrida foi que a Pirelli, a maioria estava usando o pneu médio e a Pirelli comentou que esses pneus deveriam durar entre 16 e 22 voltas, dependendo como fosse feita a administração. Porém, Russell, por exemplo, já na volta 18 disse que o pneu dele estava fritado e ele precisava modificar. A maioria, então, que foram indo para o pit stop acabaram colocando pneus duros, como foi o caso lá na bandeira vermelha do Bortoleto, que acabaram aproveitando aquele momento que não perderia posições, porque estava no safety car, para mudar os pneus para pneu duro, e o Bortoleto, por exemplo, ficou com esses pneus duros até o final da corrida. E foi a estratégia de vários deles, usar entre médio e duros. Pouquíssimos usaram macios, afinal de contas estava fritando o pneu muito rapidamente, muito poucas voltas e se perde muito tempo indo para o pit stop, mais do que 1, 2 vezes durante a corrida. Momentos então diferenciados nessa corrida, que já sabemos o resultado final. Primeiro lugar Oscar Piastri, segundo lugar Max Verstappen, terceiro lugar Leclerc da Ferrari, o primeiro pódio com a Ferrari, a não ser, claro, Hamilton, que ganhou o Sprint Race, mas estamos falando aqui de corridas principais. Houve um momento ali na volta 27, onde alguns carros estavam passando pelo Bortoleto, que era então um dos últimos colocados, e o Lawson acabou ultrapassando ele, mas ele não viu que mais um carro vinha vindo e era nada mais nada menos do que seu manager, Fernando Alonso, e ele quase bateu roda com roda no Fernando Alonso, quase empurrou ele para a parede, quase deu ruim, quase que o Bortoleto perdeu a carona para casa depois do GP. Fernando Alonso até brincou que ele vai ficar sem janta hoje no avião, mas deu tudo certo, não se encostaram e seguiram. Foi por um fio de cabelo que os dois não bateram e talvez não conseguissem completar a corrida. Na volta 32, Antonelli dá um beijinho no muro, quase roda e vai também com Deus para não conseguir completar a corrida, mas ainda bem que foi só um toquezinho, perdeu um pouquinho ali de velocidade, mas já recuperou e não aconteceu nada. A terceira posição de Leclerc só foi garantida na volta 38, após ele ter trocado de pneus, quando ele acelera e finalmente consegue passar o Russell, quem ele estava pressionando durante todas as 38 voltas, e o Russell, como eu falei para vocês, estava com o pneu muito desgastado e acabou perdendo um pouco de velocidade e aderência, então o Leclerc conseguiu passar ele. Como a corrida foi hoje, algumas horas atrás, ainda não tenho muitas repercussões aqui para trazer para vocês sobre as entrevistas. Houve a entrevista logo após ganhar a corrida do Oscar Piastri, que disse que só queria um sofá, estava realmente muito cansado, falou ali que ele teve um problema com a hidratação para conseguir beber um pouco de água durante a corrida, mas alguns pilotos estavam muito decepcionados, e foi o caso do Max Verstappen, que foi curto e grosso logo após chegar com o carro e sair ali para pesagem, dizendo que vai pensar só no GP de Miami, vai focar no GP de Miami. E durante a premiação, normalmente com champanhe, já na Arábia Saudita e no Bahrein não é bebida alcoólica, porque a lei local não permite que eles consumam bebida alcoólica em público, então é ali uma água gaseificada, uma coisa bem para espirrar, para fazer aquela cena toda que eles sempre fazem. Dessa vez teve isso aqui: Max Verstappen enchendo o caneco de algo que nem alcoólico é, ou porque estava com sede, ou porque não queria realmente celebrar e comemorar, porque ele perdeu essa corrida por causa talvez da punição. E todas as vezes que foi perguntado, ele disse que não queria falar sobre isso. Por isso a polêmica continua. Vamos ver então essa semana a repercussão que isso vai ter. Eu trago semana que vem, eu trago no próximo vídeo talvez um pouco dessa repercussão. Lembrando que semana que vem teremos o Jazz Sport
Esportes, porque teremos o final de semana de folga dos GPs. Voltamos somente com o GP de Miami no final de semana do dia 2, 3 e 4 de maio. Vou deixar aqui o card da playlist de todos os vídeos sobre a temporada de Fórmula 1 até aqui, para você se atualizar, assistir todos, deixar seu like e te peço já para não esquecer de se inscrever, ativar o sininho das notificações e curtir esse vídeo aqui para não perder nenhuma notificação, porque estaremos de volta com o Dias Esportes na semana que vem e com o GP de Miami. Hora de esfriar os motores até que a gente aqueça novamente no GP de Miami. Tchau!